Olá pessoal, meu nome é Lucas Brum e hoje eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho sobre o processo de independência dos Estados Unidos, também conhecido como Revolução Americana. Por que revolução? Revolução porque o processo arquitetou uma mudança enorme na geopolítica das então 13 colônias. Se tornou o primeiro país a se declarar independente de uma metrópole europeia, além de que adotou princípios como republicanismo, liberalismo, federalismo, tripartição de poderes, mas nós veremos isso mais adiante. Esse no óculos que eu coloquei aqui para vocês é George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos e comandante do exército continental que lutou contra as forças britânicas. E esse, do outro lado com a coroa, é o rei George III, rei da Inglaterra, do Reino Unido, à época. Então agora analisar os antecedentes, o que causou a independência das 13 colônias, a Revolução Americana. Bom, primeiramente pode-se apontar que o iluminismo estava muito em voga na época, estava muito em alta. Diversos pensadores europeus estavam se rebelando contra a tirania do absolutismo, defendendo ideias como liberdades individuais, como tripartição dos poderes, e às vezes até mesmo republicanismo, por exemplo. Essas ideias chegaram também às 13 colônias e influenciaram bastante a mentalidade dos norte-americanos. Vale lembrar que esses norte-americanos eles viviam um regime muito peculiar desde na história da sua colonização, que era chamada de negligência salutar, recebeu o nome de negligência salutar, porque por ser uma colônia de povoamento, isto é, as pessoas, os colonos iriam lá realmente para se estabelecer, para começar uma nova vida na colônia, ao contrário de, por exemplo, o Brasil, em que o principal objetivo da colônia era dar lucro para a coroa portuguesa. Eles desfrutavam de uma certa autonomia em relação à coroa inglesa. Eles tinham um certo grau de liberdade econômica, política, social. No entanto, isso tudo começou a mudar com o fim da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra à escala mundial, acontecida na América do Norte, em que Inglaterra e seus aliados guerrearam contra a França e seus aliados e acabou com a vitória inglesa. Apesar da vitória inglesa, apesar da vitória do Reino Unido, a guerra veio com grandes custos. A Inglaterra entrou em uma grande dívida. E para pagar essa dívida, elas chegaram para os colonos e falaram: nós gastamos tanto dinheiro protegendo vocês, agora nós vamos taxar vocês para receber esse dinheiro de volta. Não preciso nem falar que colonos que há tantos séculos estavam acostumados a desfrutar de certa liberdade, não gostou dessa interferência governamental nos assuntos internos. Em 1764, eles lançaram, a coroa britânica lançou o Sugar Act, a Lei do Açúcar, que estabelecia que açúcar comprado fora da metrópole deveria pagar altos impostos. Então, praticamente obrigando os colonos a comprar açúcar da colônia, da coroa inglesa. Em 1765, a coroa inglesa lançou o Stamp Act, que estabelecia que qualquer material impresso, até mesmo baralhos de cartas, deveriam ser carimbados por um selo, e esse selo custava muito caro. Qualquer material impresso que deveria circular pelo comércio deveria ser carimbado por esse selo, que era caríssimo, era uma maneira de taxar. Então, os americanos começaram a boicotar os produtos ingleses e tal. Então, em 1766, a Inglaterra revogou essa lei do selo, mas lançou o Declaratory Act, que reafirmava a autoridade do parlamento sobre todas as 13 colônias. Ela reafirmava que o parlamento teria autoridade de taxar e criar as leis que quisessem para as 13 colônias. Em 1767, a coroa inglesa lançou o Townshend Act, que foi uma taxação de diversos produtos como chá, tecido, vidro, papel, muitos artigos que eram vendidos para as 13 colônias começaram a ser muito taxados. Em 1768,
tropas britânicas chegaram a Massachusetts e se posicionaram em Boston. E, claro, os americanos estavam nada satisfeitos com essa situação. Eles estavam sendo sobretaxados e ainda a coroa inglesa havia mandado um tanto de exército para o país deles. O que estava acontecendo? Então, um sentinela que estava em Boston começou a ser sujeito a ofensas. Um sentinela britânico, eu digo, um membro do exército britânico estava em Boston fazendo sua vigia e começou a ser sujeito a ofensas e perseguições de diversos colonos. Começaram a criticar e perseguir ele. Chegaram mais 7 casacas vermelhas, como eram conhecidos os soldados britânicos, para defender o seu compatriota. Então começaram a atacar neve nesses soldados. Depois começaram a atacar pedras. E os soldados responderam sem ordem direta para tal, com força letal. Atiraram contra os manifestantes com armas de fogo e mataram 5 desses manifestantes, o que ficou conhecido como Massacre de Boston, e inflamou ainda mais o ódio norte-americano contra a coroa, vendo tamanhas injustiças acontecendo. Em 1773, a Inglaterra lançou o Tea Act, a Lei do Chá, que estabelecia imposto sobre o chá, altos impostos sobre o chá. E em resposta a isso, os americanos se vestiram de nativos, se vestiram de indígenas, foram até o porto de Boston, vestidos de indígenas, e foram ao carregamento de um navio europeu, pegaram diversas caixas de chá e começaram a jogar no mar, dando um prejuízo enorme para a coroa inglesa. Em resposta a esse protesto, essa festa do chá de Boston, a coroa britânica lançou o que ficou conhecido como as Leis Intoleráveis, porque os americanos consideraram elas absurdas. E esse foi, inclusive, um estopim para o primeiro Congresso Continental, que eu vou falar daqui a pouco. Mas entre essas leis intoleráveis estavam, por exemplo, a obrigação de hospedar casacas vermelhas, se solicitado. Ou seja, caso o exército britânico chegasse às colônias e solicitasse a algum determinado colono para poder ficar hospedado em sua casa, ele seria obrigado a aceitar. Ou então, por exemplo, o fechamento do porto de Boston, até que o prejuízo fosse pago, o prejuízo causado pela festa do chá de Boston. Eles proibiram manifestações sobre a coroa, contra a coroa, e também ocuparam com seu exército Massachusetts, entre outros. Então, os Estados Unidos responderam com o primeiro Congresso Continental. Uma das grandes máximas desse primeiro Congresso Continental era a frase, representada pela frase No Taxation Without Representation, que basicamente significa, em tradução livre, vocês não vão nos taxar se a gente não tiver representação aí no parlamento. Porque os americanos eles não tinham uma representação no parlamento inglês. E eles falavam que, caso vocês queiram nos taxar, a gente tem que participar dessas discussões. A gente tem que participar da criação de leis. Então a gente tem que receber cadeiras no parlamento britânico. Eles pediam também o fim das leis intoleráveis, não foi atendido pelo Reino Unido, mas eles ainda não tinham a intenção de formarem um país independente, de se separar, a maioria pelo menos não tinha a intenção de se separar da coroa britânica. Houve presença de delegados de 13 de 12 das 13 colônias, a Geórgia não participou, e como as suas solicitações não foram atendidas pelo Reino Unido, houve em 1775, na Filadélfia novamente, dessa vez com a participação de todas as 13 colônias, de delegados de todas as 13 colônias, o segundo Congresso Continental, esse sim separatista. E foi nesse segundo Congresso Continental que foi decidido a formação de um exército colonial que viria a ser comandado por George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos,
e que foi assinada, que foi redigida e assinada principalmente por Thomas Jefferson, assinada em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência, e então se deu início à Guerra de Independência norte-americana. Como eu disse, havia sido formado um exército continental, com participantes de todas as 13 colônias, liderados pelo George Washington, que aliás vale a pena conhecer. Ele foi comandante desse exército-chefe, comandante-chefe desse exército continental, e veio a ser o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Outra pessoa que vale a pena também conhecer é o Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, assinada pelos Founding Fathers, assim conhecido pessoas que participaram desse processo de Revolução Americana. A declaração, redigida por Thomas Jefferson, mostra a forte influência iluminista que estava tendo nessa revolução, com uma frase muito célebre, inclusive, da declaração: temos essas verdades como evidentes por si mesmas, de que todos os homens nascem iguais e que são todos dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. São preceitos iluministas, claramente. Outra pessoa que vale a pena conhecer também é Benjamin Franklin, iluminista e diplomata, muito importante para conseguir angariar para os colonos, para os rebeldes das 13 colônias, o apoio francês. A França de Luís XVI, que tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, buscava alguma maneira de enfraquecer a coroa britânica. Eles eram rivais, né? A França e a Inglaterra, e a França buscava alguma maneira de enfraquecer essa grande potência marítima ao Reino Unido. E para enfraquecer a Inglaterra, ela achou no processo de independência norte-americano uma grande maneira de conquistar seu objetivo. Então enviou suprimentos, enviou até mesmo apoio militar, que veio a ser muito importante na vitória norte-americana sobre os britânicos. Vale analisar também o fator cultural, como por exemplo o livro de Thomas Paine, Common Sense, em 1776, que foi na época imensamente vendido, fez um grande sucesso na época, muito lido, e que defendia ideais como o republicanismo e a independência dos Estados Unidos. O fim da guerra se deu em 1783, com a derrota da Inglaterra, com a assinatura do Tratado de Paris. Não confundir esse Tratado de Paris com o Tratado de Paris da Guerra dos 7 Anos. Os dois são chamados de Tratado de Paris, mas esse daqui sela o fim da Guerra de Independência norte-americana. E assim, os Estados Unidos oficialmente conquista a sua independência. Na verdade, a Declaração de Independência foi feita em 1776, mas a guerra só terminou em 1783. E agora? Quais são as repercussões dessa revolução, dessa independência norte-americana, tanto para eles quanto para outros povos? Bom, eles redigiram a Constituição de 87, que era uma Constituição iluminista, inspirada nos ideais iluministas que estavam muito em voga na época. Nela estavam presentes as ideias como o republicanismo, o Congresso bicameral, o poder judiciário com a Suprema Corte e outros tribunais, a tripartição dos poderes. E 2 anos depois também redigiram o Bill of Rights, que defendiam a liberdade religiosa, defendiam também o porte de armas na controversa Segunda Emenda, a limitação da interferência do Estado na vida privada. Era uma Constituição de cunho claramente iluminista. Serviu também, em um âmbito mais internacional, de inspiração para outras revoluções. A Revolução Francesa sofreu com repercussões práticas, tanto porque ocasionou dívidas na coroa francesa, que participou dessa luta para a independência dos Estados Unidos, e foi uma causa da Revolução Francesa, mas também foi ideológica, tanto para a Revolução Francesa quanto para a Inconfidência Mineira também, que vocês vão aprender. Bom, houve também uma grande disparidade entre os estados do Norte e do Sul. Os estados do Norte eles eram industriais, eles eram
um pouco mais protecionistas, porque eles queriam fortalecer a indústria nacional, não eram escravistas, enquanto que os Estados do Sul eram escravistas, manteve essa escravidão, inclusive, nos Estados do Sul, principalmente. Os Estados do Sul eram mais agrícolas e mais liberais também, porque eles gostariam de comprar produtos agrícolas com menos, não, produtos industriais com menos impostos. Então, nós vamos analisar ainda um pouco mais as repercussões nas aulas adiante, tanto, por exemplo, de Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, e a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.